Olá, hoje a gente vai mergulhar num material que chegou para nós, um texto lá da Fonte Jucurunet. O título é Reflexão sobre Jucuruçu. Ele é curtinho, sabe? Mas parece carregar um peso assim emocional e cívico bem grande sobre como as pessoas percebem a administração lá na cidade. A fonte, se apresenta como uma reflexão mesmo, quase um sentimento coletivo que foi colocado em palavras. Dá para notar uma mistura, sabe? De um lado, um descontentamento com o que passou, e do outro, é uma chama de esperança que parece bem acesa para o futuro da gestão local. Sim, sim. O nosso objetivo aqui é tentar entender mais a fundo a mensagem principal, né? Essa frustração que parece acumulada e, ao mesmo tempo, esse desejo forte por uma governança que o pessoal veja como honesta, como eficaz, de verdade para Jucuruçu. Vamos, então, explorar isso juntos? É interessante, né? Porque esse texto, mesmo sendo conciso, ele ecoa um sentimento que a gente vê em muitos lugares. Uma coisa meio universal nas comunidades. Essa ideia de que a administração pública, em algum momento, sabe, não correspondeu ao que se esperava. Talvez até tenha traído a confiança que foi dada. Uhum. E, mesmo assim, o que chama atenção é essa resiliência da esperança. Essa crença que persiste na possibilidade de um caminho diferente, de que as coisas podem melhorar. Não é um texto, assim, de resignação, sabe? Apesar de ter críticas bem duras. E são críticas diretas, né? Não deixam muita margem para dúvida sobre o sentimento ali. O texto fala bem abertamente em descaso com o dinheiro público, fala em falta de respeito com o povo. Pesado. E vai além, né? Afirma que esperteza e má-fé dominaram a gestão anterior. São palavras fortes, carregadas de significado, e que apontam para problemas bem sérios. Sem dúvida. Olha, o que me parece fascinante aqui é como essas expressões tipo descaso, falta de respeito, má-fé, elas condensam uma percepção de uma quebra de confiança muito profunda. Se a gente pega descaso com o dinheiro público, por exemplo, não é só, digamos, uma possível ineficiência administrativa, né? Não. A palavra descaso, ela sugere uma negligência mais ativa, quase uma indiferença com o uso de recursos que são de todo mundo, por natureza. Isso quer dizer, na prática, uma possível má alocação que bate direto na vida das pessoas, né? Talvez na falta de manutenção de coisa básica, infraestrutura, ou então, sei lá, serviço de saúde, educação deficiente. Entendi. É a percepção de que o bem comum foi meio que deixado de lado. Entendo. O impacto vai muito além de um balanço negativo, atinge o dia a dia mesmo. E essa falta de respeito com o povo, isso parece ir ainda mais fundo, não? Toca na dignidade, né? Na forma como as pessoas se sentem tratadas pelo poder que está ali. Exatamente. Sugere uma dinâmica onde a administração é percebida como distante, talvez até arrogante, que não ouve ou não dá valor para a voz do cidadão. A falta de respeito pode aparecer de várias formas, né? Na dificuldade para conseguir um serviço, na falta de transparência, ou mesmo num tratamento que diminui o morador. E aí, quando o texto ainda joga esperteza e má-fé, aí o negócio fica bem mais grave. A gente não tá falando só de incompetência ou indiferença. Agora parece que tem uma intenção negativa mesmo. Esperteza que soa como usar a inteligência pro lado errado, para enganar, né? E a má-fé aponta direto para a desonestidade, talvez até para a corrupção, para ações feitas de propósito que prejudicam todo mundo para beneficiar uns poucos. É uma acusação que vai no centro da ética da gestão. É uma descrição bem sombria do passado, né? Fico pensando no impacto que uma percepção assim, tão negativa, pode deixar numa comunidade. Deve criar umas cicatrizes na confiança, imagino eu. Pode gerar um certo ceticismo, uma dificuldade em acreditar que as coisas podem mudar de verdade. Certamente. Uma herança de desconfiança é um fardo pesado, sim. Pode levar as pessoas a se distanciarem da política local, sabe? Aquele sentimento de, não adianta nada. Ou, por outro lado, pode justamente acender a chama para uma reação mais forte, que é o que parece acontecer nesse texto, né? Pois é. É interessante ver essa dualidade. A mesma experiência ruim que pode gerar apatia também pode ser o combustível para exigir mudança. O texto parece ir nessa segunda direção. E é justamente aí que a narrativa dá uma virada, né?
Uma virada bem notável. Apesar desse quadro duro que ele pinta, o texto afirma assim categoricamente: a esperança não se perde. E não fica só numa esperança vaga, não. Faz um chamado bem claro. Ele clama por líderes honestos e comprometidos com a população. Essa transição da crítica para a proposta parece ser o coração do texto, você não acha? Concordo plenamente. Essa passagem da constatação do problema para a formulação de um desejo de solução é o ponto de inflexão, sim. E é crucial a gente tentar desempacotar o que significa líderes honestos e comprometidos nesse contexto aí da reflexão. O próprio texto dá umas pistas, né? Ele fala que cada recurso seja usado com responsabilidade, que cada cidadão seja ouvido e respeitado. Ah, boa! Então, veja, a honestidade aqui está ligada à responsabilidade fiscal, à transparência no uso do dinheiro público, e o compromisso ele se materializa no respeito ao cidadão, na abertura para ouvir, na valorização da participação das pessoas. Não é um pedido genérico por gente boa, sabe? Mas é um esboço de princípios de governança, integridade, transparência, responsividade e respeito. Quer dizer, então não é só uma questão do caráter da pessoa, do líder, mas de um sistema de gestão que funcione com base nesses princípios. A responsabilidade com o dinheiro, ouvir o cidadão, isso implica ter processos, né? Mecanismos de controle, canais para participação, exato. E implica uma cultura administrativa diferente. Honestos e comprometidos parece ser um jeito de resumir um desejo de mudança estrutural na forma como a coisa pública é gerida lá em Jucuruçu. E essa expectativa que nasce de uma experiência ruim, ela carrega um peso enorme, né? Coloca régua lá em cima para qualquer futura administração. A comunidade, pelo que diz o texto, não quer só uma gestão menos ruim, quer uma gestão ativamente boa, baseada nesses pilares éticos e práticos. E o texto não joga toda a responsabilidade só nos futuros líderes, né? Ele dá um papel fundamental para a própria população. Ele afirma que a fé e a vigilância do povo são capazes de trazer dias melhores. Isso é forte, coloca o cidadão como agente da transformação, não só como alguém que assiste. Controle social. O texto sugere de um jeito bem claro que a mudança não vai acontecer sozinha, só elegendo gente nova. Não mesmo. Exige uma cidadania ativa, atenta, que fiscaliza, que cobra, que participa. É a combinação da fé, que aqui a gente pode entender como essa esperança que não morre, essa crença de que um futuro melhor é possível, com a vigilância. A vigilância é a ação concreta, né? O monitoramento constante, a participação informada. E é essa combinação que, segundo o texto, pode abrir o caminho para Jucuruçu chegar naquele cenário desejado. Desenvolvimento, justiça e orgulho para todos. Gosto dessa relação entre fé e vigilância. Uma talvez alimente a outra. A fé dá energia para a pessoa continuar vigilante e a vigilância talvez ajude a manter a fé, mostrando que a ação do cidadão pode ter algum efeito. O que você acha? É uma interpretação interessante, sim. Podem ser vistas como interdependentes. A fé sem vigilância pode acabar sendo ingênua, né? Ficar só esperando que as coisas melhorem por mágica. E a vigilância sem fé, sem acreditar que a mudança é possível, pode virar só um exercício cínico de apontar erro, sem aquela energia para construir algo novo. Faz sentido. O texto parece defender justamente a união dessas duas forças. E olha, essa vigilância do povo não é algo simples de fazer, né? Não, de jeito nenhum. Exige tempo, exige informação, organização. O texto, ao destacar isso, implicitamente reconhece tanto a importância disso quanto, talvez, as dificuldades que existem para fazer acontecer. Exato, não é trivial. Manter-se vigilante exige um esforço contínuo da comunidade. E o texto termina reforçando a necessidade de união. E juntos, podemos transformar esperança em realidade. Esse juntos parece ser a chave para fazer funcionar tanto a vigilância quanto a transformação. Sem dúvida. A palavra juntos aqui é fundamental. Ela sublinha que essa tarefa de construir um futuro melhor não é só dos governantes, nem de alguns poucos cidadãos mais engajados. É um esforço coletivo. A força para transformar a esperança que está desenhada no texto numa realidade concreta está, segundo essa visão, na capacidade da comunidade de se unir,
de se organizar, de manter essa vigilância de forma compartilhada. E de demandar coletivamente que aqueles princípios de honestidade e compromisso sejam cumpridos. É uma perspectiva que claramente dá poder para a coletividade, né? Coloca ela como protagonista da própria história. Então, tentando amarrar as pontas aqui da nossa análise. O texto leva a gente por um caminho bem claro. Começa com um diagnóstico duro, uma memória meio amarga do que é visto como descaso, desrespeito, má-fé na administração passada. Mas isso é crucial, ele não para aí. Ele se projeta para o futuro, articulando uma visão bem específica do que se quer para Jucuruçu. Isso. Uma administração que funcione sobre pilares de honestidade, de responsabilidade com o dinheiro público, de respeito pelo cidadão e, talvez o mais importante, que conte com e talvez até dependa de uma população ativa, vigilante e unida. Exatamente. A mensagem central que fica é que a mudança, embora seja muito desejada, não é um presente que se espera ganhar, mas uma conquista a ser buscada. E essa conquista depende fundamentalmente dessa via de mão dupla, da integridade e do compromisso de quem vier a ocupar os cargos de liderança, mas de forma igualmente decisiva do engajamento permanente, da vigilância ativa e da união da comunidade. É quase um chamado à responsabilidade compartilhada, né? A gente pode ver esse texto como uma declaração concisa, mas potente, de princípios para boa governança e para o exercício da cidadania ativa lá em Jucuruçu. Bom, recapitulando então nossa exploração, essa reflexão sobre Jucuruçu lá da fonte Jucurunete, mesmo sendo breve, conseguiu articular um sentimento cívico que é complexo e forte. Ela captura a dor da frustração com uma gestão que foi percebida como falha mais, e isso é mais significativo, ela canaliza essa energia para uma esperança construtiva. Uma esperança que não é passiva, mas que define claramente os alicerces éticos e práticos que se deseja para o futuro da cidade. Honestidade, responsabilidade, respeito e, como ponto central, a participação vigilante dos próprios cidadãos. E vale a pena refletir um pouco sobre o próprio ato de publicar uma reflexão como essa, né? Tornar público esse sentimento, dar voz para a insatisfação, mas também para a esperança e para as expectativas claras para a governança. Isso, por si só, já é um ato cívico relevante. Funciona como uma forma de mobilização, mesmo que sutil. Ajuda a definir um padrão, um conjunto de critérios pelos quais as futuras administrações podem ser avaliadas pela própria comunidade. É verdade. Cria um ponto de partida para o debate público, para que essas ideias circulem e, quem sabe, ganhem força. É um lembrete de que a narrativa sobre o futuro da cidade também pertence aos cidadãos. Isso deixa a gente com uma provocação final que nasce direto do texto. Ele dá um peso enorme para a fé e a vigilância do povo como ingredientes essenciais para alcançar dias melhores. Isso, naturalmente, levanta uma questão que vai além de Jucuruçu, serve para qualquer comunidade que talvez sinta coisas parecidas. Se a esperança, a fé, precisa ser combinada com a ação, a vigilância, quais seriam, assim, na prática, as formas mais eficazes e sustentáveis para os cidadãos exercerem essa vigilância no dia a dia? Boa pergunta. Como é que as pessoas podem ir além da crítica ou só da esperança e contribuir ativamente para garantir que seus líderes sejam de fato responsáveis e comprometidos, ajudando a transformar aquela esperança vibrante do texto numa realidade concreta que dure? Fica aí uma questão para a gente pensar.